Ó, o Danielson Flecha está falando que lá no Pará eles estão tendo muita movimentação de escritores de forma coletiva. Ah, é maravilhoso, Danielson, maravilhoso. Nossa, como eu acho isso necessário, sabe? Legal. Força Mantenham, para... ampliem. Vão lá, vão lá. Inclusive porque esse tipo de associação periga quebrar as barreiras do Brasil. Nada impede de você ser traduzido para outras línguas. Se você criar uma espécie de um movimento, você criar um coletivo que é super respeitado, de repente, né, vem algum americano e diz, puta, legal, vou publicar vocês, ou coisa assim, franceses que acham chique, coisa diferente, exótica. Ó, e o Lucas de Luca tá falando um negócio aqui que também complementa isso que a gente tá falando. A dica de se unir é realmente de ouro, faz toda a diferença e pouca gente tem humildade de criar um grupo. São todos aliados e muita gente se vê como inimigo, nem concorrente. Exatamente, autores, vocês autores não são concorrentes. Não concorrem em nada. São aliados. Quem lê um e gosta vai querer ler outro. Do mesmo estilo. Bobagem isso, uma bobagem. Quantas vezes você não lê uma pessoa, um bom escritor, e se aquele escritor indica outro, você vai atrás da indicação, porque você gosta. E isso não vai impedir você de ler outro livro do primeiro escritor. É uma bobagem isso. Nós somos aliados, todos nós. E o que eu mais vejo é... Não vou dizer concorrência, mas... Uma forma, eu vejo muito assim, um querer desmerecer o outro, sabe? Em grupos, então eu vejo lá em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, tem sempre uma galerinha que quer se mostrar mais boazona do que os outros, sabe? É uma bobagem. E teria que ser uma coisa mais de colaboração. Entender que os autores estão em níveis diferentes, né? Estão em assuntos diferentes, estão em níveis diferentes. E sim, em vez de um ajudar o outro... Tudo. Aí fica, nossa, eu entro em grupo de Facebook, às vezes, para olhar, nossa, dá um desânimo. Os caras se pegando em picuinha. Exato. Sabe? E eu, aliás, eu sou cheia das ideias, né? É que eu já fiz muita coisa na vida e agora eu não quero começar essas empreitadas. Eu recomendo a quem está cheio de energia e cheio de vontade de experimentar. Mas eu, por exemplo, eu vejo um monte de autores atrás de um modo de publicar seus contos. Se tivesse agora no mercado querendo organizar uma forma de aparecer, eu iria atrás de colegas para justamente escrever histórias em torno de determinados temas, de preferência temas impactantes, de preferência temas para os quais faltam histórias. Eu iria organizar coletâneas e sair publicando, porque essa é uma forma super legal de fazer com que o leitor de um escritor leia outros que de repente não conhece. Falta as pessoas se agitarem, se unirem. E essa é uma forma super legal de colocar também escritores novatos, né? Você abre a possibilidade de escrever contos, você tem chance de gente que não escreveu ainda obras inteiras, romances, mas pode ter uma história curta interessante. E eu recomendo, olha, gente, tá dado aqui mais uma dica, hein? Hoje é o dia das dicas. Levanta a bunda da cadeira, em vez de esperar uma editora vir, faz você, organiza você a coletânea. Edita e publica. Vai lá atrás. Né? E ainda persiste, né? A gente já falou disso de outras formas, mas acho que é sempre bom ressaltar. Persiste muito a ideia de que você vai ser descoberto por uma grande editora que vai te transformar no próximo best-seller, e isso na prática não tem. Você tem que construir o seu sucesso. E tem muita editora que lança um monte de livros e não tem força para impulsionar aquele autor, e aí o autor também acaba até se decepcionando, porque achava que iria ser tratado como, né, o novo best-seller, vão gastar milhões em marketing, vão colocar o outdoor do livro dele, vão colocar em comercial de TV, vão colocar em anúncio de revista, e de repente você vai ver que a editora não tem gás para fazer esse tipo de coisa também.
né? A editora só investe no potencial best-seller se ele tiver realmente cara de ser best-seller. Ou seja, o autor já precisa ter plataforma. Já precisa ter Então, a feito a editora parte vem dele lá dar atrás. mais um empurrãozinho. Então, esse lance de plataforma é tudo. Apareçam, tá, pessoas? Apareçam. E mesmo Muito editora show. grande, né, Laura? Editora grande lança, tipo, não necessariamente agora, por causa, né, do momento que nós estamos vivendo, que Tá elas um pouco baixaram o retraída. volume de lançamento. Mas Sim. em tempos normais, tem editora que lança 50, 60 livros por mês. Não E eles são não todos que vão dar recebem. atenção máxima para todos Não, aqueles 60 livros. Eles vão é dar atenção verdade. para um ou dois, e o resto meio que vai numa Exatamente. esteira lá, que os caras vão soltando. Exatamente. E não vai ter Exatamente. divulgação, não vai ter. O pessoal lá da assessoria de imprensa, o pessoal do marketing, o pessoal deixa de lado, meu. Se eles sentirem que não tá. Nada aconteceu antes, e eles sentirem que o negócio está mais engripado, está mais difícil, eles vão no mais fácil. Mais fácil é o cara que já tem público, é o cara que já tem uma boa rede social e o cara já tem trocentos mil seguidores, é o cara que lá fora já explodiu e é best-seller lá fora, então ele já sabe que vai ser mais fácil emplacar um best-seller lá de fora aqui. É verdade. Então, assim, tem muitas variáveis que às vezes o autor acha que ele vai ser publicado no editor e todos os problemas dele se resolvem naquele momento. Não. Essa história de criar relacionamento com outras pessoas, com outros escritores, com leitores e potencial, nunca é uma perda. Sempre ajuda. Sempre. Então, mesmo que você planeje ser publicado por uma grande editora e vender para caramba e não sei o quê, mas isso nunca atrapalha. Então, recomendo, olhe para esse lado, porque daí pode sair muita coisa muito preciosa. E assim, você ser lido, as pessoas têm uma ideia assim, que assim, vou ser lido quando eu publicar o meu livro, mas você pode ser lido pelas pessoas mesmo sem ter publicado o seu livro. Você publicando na sua rede social, lá no Facebook, no Instagram, qualquer lugar que seja, você não está publicando um livro, mas você está publicando um texto que está sendo lido pelas pessoas. O importante não é ser lido. Então, aproveite as plataformas, todas elas. Sim, né? Isso mesmo. Você já percebeu que as pessoas, no geral, a gente fica com uma ideia meio de assim, eu só vou ser lido se eu publicar o meu livro, né? E não, você tem um monte de formas de ser lido. Não precisa ser só publicando o livro. Né? Exatamente. Tem acontecido, a internet permite isso. Alguns autores, não são todos, é verdade, mas alguns autores conseguem se tornar famosos nas versões online da crônica diária ou semanal. Né? Eu estava agora mesmo lendo um autor, eu gosto muito dele, chama Alexander McCall Smith. Aliás, vou falar um pouquinho desse autor, porque eu acho que ele é um exemplo do que a gente pode fazer aqui. Esse é o autor de um best-seller muito peculiar, eu não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu ver, está aqui atrás de mim, que é a Agência Número 1 de Mulheres Detetives. Não sei se vocês já ouviram falar dessa obra. Eu estou com ela aqui em inglês, tá? Mas ela foi traduzida para o português e ela foi traduzida para vários idiomas. E esse aqui é um outro exemplo, é um exemplo que faz companhia lá para o Milênio também, do sueco. Esse aqui é um livro, é o primeiro livro que o cara escreveu, mas ele escrevia crônicas antes. Esse sujeito, ele nasceu num país que se chamava Rodésia, que deixou de chamar, né? A língua dele é o inglês, mas ele nasceu na África. E ele inventou uma personagem, ele é muito corajoso, ele inventou uma personagem que é uma mulher, bem mais jovem que ele, então é uma mulher que tem 34, 35 anos, é negra, e é uma mulher de tamanho tradicional. É muito engraçado o jeito que ela se apresenta. Ou seja, ela é bem gorda, mas ela acha ótimo, porque ela acha que as mulheres tradicionais são desse tamanho. Né? E ela resolve ser detetive em Botsuana. E Botsuana é que nem o Brasil, né?
as investigações da polícia não rolam, né? Mas são muito boas as histórias, porque ela não investiga crimes, assassinatos, nada disso. Ela vai resolver o problema das pessoas, e os problemas das pessoas são inúmeros, né? Desde marido que está enganando a esposa, gente que some, o fulano que rouba um carro, tal. Ela vai resolvendo os problemas. Mas a forma dele contar é ótima. É ótima, é muito divertida e, ao mesmo tempo, muito reveladora do país, de Botsuana. E o fato dele, ele tem autoridade, credibilidade para falar de Botsuana, porque ele nasceu ali do ladinho. Eu nem sei, a Rodésia virou o que hoje em dia, mas é um outro país que é vizinho a Botsuana, e ele conhece bem. Então, ele descreve perfeitamente o que é esse lugar de savana, o que é o Kalahari, que é um deserto. Algumas das histórias envolvem as pessoas, os Bushmen, os San, né, que moram no Kalahari. Nossa, muito interessante. E ele descreve como é a vida, como são as pessoas nesse país da África, que é um país que se orgulha de não ter tido guerra. Esse é um país que conseguiu se libertar dos ingleses sem provocar uma guerra. É bem interessante, bem diferente a história. Eles fazem fronteira com a África do Sul, mas eles não têm uma história tão violenta quanto a África do Sul, né? Fascinante. Então, veja, um escritor que usa as particularidades de um lugar que ele conhece bem para criar histórias ficcionais, mas histórias ficcionais que mostrem muito bem o tipo de pessoa que mora nesse lugar. Como são as interações, como são as linguagens, como são as coisas de que eles gostam. E ele descreve muito bem, ele descreve os lugares que você começa a rir de tão peculiar que é, sabe? Na agência de detetive, por exemplo, é no fundo de um terreno e tem umas galinhas que entram na sala. É muito engraçado imaginar uma agência de detetive que tem umas galinhas que entram e a secretária tem que tocar as galinhas. Elas não atrapalharem a hora que chega algum cliente. É muito bom. Esse livro, ele escreveu toda uma série, já tem uns 20 livros dessa série, da Agência Número 1 de Mulheres Detetives. Esse livro, quando ele lançou, foi o primeiro dele, por ter tantas características do local, por ter tanta essa cor local, se tornou um best-seller no mundo. Eu não sei para quantas línguas ele foi traduzido, nem sei se conta aqui, mas é umas 50 línguas, assim. E é um negócio completamente fora do eixo Europa-Estados Unidos, totalmente, né? Totalmente. É assim, é uma personagem hiper inteligente, hiper cheia de opiniões. O que ela acha dos homens e deixa de achar é ótimo. A gente ri muito das opiniões dela. Uma mulher africana. E ele pode falar porque ele nasceu na África, ele conhece, né? Então, nossa, recomendo. E recomendo isso. A gente, de certa forma, a gente está num lugar que, para quem está nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil é tão exótico quanto o Botsuana. Então, é verdade. Para eles é assim, um lugar que eles sabem vagamente como funciona e é tudo muito diferente deles, né? Então, escritores podem usar isso para criar histórias que, se forem interessantes, se tiverem a cor local, nossa, vejam, pode decolar no mundo.